Tipo retorno, saca? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar. Hoje vai estar fazendo aqui eu, Matheus, da EdTail New Blue, e o Daniel, que é o nosso head de estratégia. Daqui a pouquinho a gente se apresenta aí um pouco. Para quem não conhece ainda, a EdTail New Blue, a gente é uma agência de marketing digital especializada aí em projetos envolvendo aí toda a parte de marketing digital, então desde mídia de performance, CRM, SEO, a parte de conteúdo para redes sociais. A gente fica em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Estamos de home office, então eu estou aqui na minha casa, o Daniel está na casa dele, assim como todos os outros colaboradores aí de time. E acho que a gente espera um pouquinho, enquanto isso, falando um pouco de mim e depois o Daniel partir para ele. Eu sou o Growth Hacker aqui da EdTail, New Blue. Eu atuo com crescimento de negócios, então entre alguns projetos e cuido da parte de novas oportunidades para a agência. Já atuo há algum tempo aí na parte de digital. E aí, Daniel, se apresenta aí um pouco para depois a gente evoluir nesse bate-papo aí. Beleza, obrigado, Matheus. Pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem aqui acompanhando a gente nesse momento diferente que a gente está vivendo. Eu sou o Daniel, como o Matheus mesmo falou. Eu sou head da área de estratégia da EdTail New Blue. Sou publicitário de formação, inveterado, apaixonado por dados e BI. E tenho um MBA em marketing digital. Sou paulista, né? Então durante quase 10 anos da minha carreira eu trabalhei em agências lá em São Paulo, de quase todas as vertentes do marketing digital. Vim para Porto Alegre por uma questão familiar há 5 anos, e aí fui ser cliente, né? Fui para o outro lado da mesa, fiquei quase 4 anos e meio sendo cliente, mercado financeiro, num grande escritório da maior corretora de investimentos do país. Depois fui para canal de TI, foi bem desafiador, mas com muita tecnologia. Depois voltei para o mercado financeiro, fui cliente da EdTail e agora estou na EdTail. Então, encurtando a história, é isso. Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Beleza, beleza. Bom, a gente trouxe aqui o tema, né, a respeito do que está acontecendo no cenário brasileiro aí com a respeito da Covid-19. E a ideia aqui desse bate-papo, e a gente até foi perguntar ali para o pessoal do e-commerce se era a primeira vez que ia ter um bate-papo sem ser uma apresentação em si. E essa é a primeira vez, então a gente está abrindo aí esse novo modelo aí que está nos possibilitando fazer esses pontos mais à distância. Esperando que todo mundo goste, né? É verdade, é verdade. E começando assim, acho que é legal trazer um panorama do que está acontecendo no Brasil, de percepção dos brasileiros quanto ao cenário atual e o que a gente está vendo de resultados. E aí eu vou falar um pouco disso, Daniel. Vamos lá, a gente já combinou um pouquinho, teve treinamento antes. Importante, mas é né? bom, mas é bom a gente, enfim, alinhar assim os pontos e tal. E eu acho que a primeira percepção assim que a gente teve, e aqui pegando de pesquisas, enfim, insights que foram feitos desde da metade de março até o início aí dessa segunda semana de abril, é que muita coisa está mudando com relação aos brasileiros. E alguns pontos são bem expressivos, assim. A primeira coisa que a gente percebeu é que, até em pesquisa feita pelo Facebook, junto com o Ibope, é que as pessoas elas estão usando, na mesma proporção, TV e sites de notícias para se atualizar sobre o assunto. Então, as pessoas, sim, estão passando mais tempo na internet e é uma mudança de hábito que a gente está percebendo até nos acessos quando vem da parte de smartphone e quando vai para o desktop. Como as pessoas não têm, muitas estão fazendo home office, boa parte dos acessos com o smartphone começava ali pelas 17, 18 horas, que é justamente o período onde a pessoa está em movimento, né? Então, no ônibus, no carro, enfim, ela pega o telefone e já entra na internet. E o que a gente percebeu é que esse comportamento agora, ele está mais tarde. Então, as pessoas sim estão entrando através dos dispositivos móveis, mas ali empurrou em 1, 2 horas. Então, o pico ele começa ali pelas 19, 20 horas,
começa a aumentar os acessos via mobile, e o desktop ele alongou os acessos das pessoas. E isso é um dado super relevante, porque no Brasil a maior conversão se dá pelo desktop e não pelo smartphone, salvo algumas categorias, alguns serviços que o smartphone ele é à frente, enfim, nas conversões, mas é bacana de trazer esse ponto. E, além disso, as pessoas elas estão achando que, bom, todo mundo está percebendo o cenário que está, as empresas estão com menos vendas, as empresas estão ou não, a gente vai trazer aqui alguns dados, alguns contrapontos, e as pessoas sim estão achando, estão entendendo o momento que elas percebem que algumas empresas vão fechar, alguns negócios vão deixar de existir. Então, isso está sendo compartilhado. Então, mesmo o anseio que nós, de empresas, CNPJ, enfim, estamos tendo com relação ao mercado, as pessoas estão entendendo isso daí. E teve um dado bem interessante que é 40% aumentou, 40% das pessoas pesquisadas aí pelo Facebook Ibope identificaram que estão aumentando sim o tempo de pesquisa de produtos e comprando, principalmente ali naquela primeira quinzena, no final, na última semana de março e na primeira quinzena de abril. Então as pessoas sim estão demandando, realizando compras e estão pesquisando mais. E aí entra aqueles fatores, como a gente percebeu, que algumas empresas estão com muito frete grátis. Muitas empresas melhorando, transformando lojas em CDs, enfim, para tentar trazer atrativos para esses usuários que estão tendo na internet. E aí a gente percebe que, por exemplo, segundo o EBIT, o frete grátis foi um benefício dado por empresas que atingiu quase 40% dos e-commerces. Então, muito e-commerce está dando frete grátis, e isso causa um problema, que é justamente o tempo de entrega. Então, ao mesmo tempo que estão dando mais frete grátis, antes demorava em torno de 10, 12 dias aí o prazo de entrega, e agora já está chegando em 19, 20 dias a entrega do produto. Então, isso é um ponto de atenção que a gente está tendo desses benefícios para esses usuários. E, além disso, o que é bastante interessante também é a relação dos novos usuários. Então, muitas pessoas que antes usavam muito, consumiam nas lojas físicas, em ambientes, em lojas, né, em pontos de venda, agora elas estão passando a comprar online. Então, são novos usuários. São pessoas que nunca entraram no site, nunca colocaram o cartão de crédito e não têm esse hábito. E essas pessoas estão sim comprando. Até aqui o dado que é de novos consumidores, se eu não me engano, média de 20% de novos compradores, e quando chega aí em autosserviço, né, e-commerces que são autosserviço, esse dado ele chega a 30%, 40% de novas pessoas utilizando. Então, isso daí abre uma nova experiência, um novo usuário, né, um público que antes não era atingido como conversão ali final, porém, essas pessoas elas querem ter uma boa experiência. Então, se vocês ainda não estão fazendo, a sua empresa ainda não está fazendo, é um ótimo momento de melhorar o site, melhorar a experiência, informar onde é que está o produto, quando que vai chegar, qual é o tempo, se aproximar, utilizar os canais que a gente tem no digital para conseguir conversar. Utilizar bastante mensageria, então falando aí de WhatsApp, o Messenger, entre outros canais de conversa, as pessoas elas estão querendo falar, as pessoas querem conversar. Está todo mundo dentro de casa ou conversando com as pessoas da família, com os familiares ou até mesmo sozinho, então as pessoas querem conversar mais. Então esse é o momento de encantar esses novos usuários. Falando, já vou indo aqui, tá, Daniel? Qualquer coisa, comenta aí. Falando um pouco sobre o consumo mesmo, 28% das pessoas na pesquisa do Facebook e do Ibope, que foi feita em março e início de abril, falaram que estão comprando mais. Mas aí a pessoa pode alegar a respeito de produtos de higiene, de limpeza, supermercados, enfim. Sim, estão inclusos aí dentro, esses 28%, mas também tem outros serviços, como a questão de cursos online, como até a questão, tem aqui para pegar aqui, a parte de jogos, de livros, de pedidos de delivery de comida, curso eu já comentei, deixa eu ver aqui que mais, até mesmo malhação, academia, musculação, enfim, yoga, tem um monte de item que as pessoas antes não compravam e agora estão comprando. Então é um novo mercado aí que a gente está vendo. E outro dado importante é que isso daí foi feito uma pesquisa pela Social Miner e até o EBIT também lançou o dado,
que é no início ali da pandemia aqui no Brasil, que começou, né, a parte de home office e assim por diante, as pessoas estavam confusas, as pessoas não sabiam direito o que ia acontecer. E isso, logicamente, vai ser transferido para as compras online, vai ser transferido para a tomada de decisão sobre algum ponto a se fazer. E sim, no início, ali no final, comparando a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de março, a gente teve foi mais de 16% de menos compras online das pessoas. Só que, como era um momento de oscilação, tudo estava oscilando. E agora o volume de compras que as pessoas estão fazendo, ele está sim tendo um aumento, a gente está vendo uma perspectiva, porém, de novo, está tudo muito confuso ainda para todo mundo. Então, essa instabilidade emocional que as pessoas estão passando vai ser transferido para o online. Aquele ROI que era mantido, ou o ROI que estava sempre aumentando, enfim, aquela métrica que era acompanhada, que ela vinha numa constância, ela não vai ficar na constância agora. As pessoas estão inconstantes. Então, acho que esse é um ponto, assim, uma mensagem para ficar sobre como é que está esse comportamento de compra. E ainda falando aí, sobre... deixa eu entrar nesse ponto legal que tu falou isso, Matheus. A gente deu um título para esse encontro de os três Cs do Covid, né? Que é bem para chamar a atenção de todo mundo que está assistindo a gente aí, seja em casa, eu espero que não no trabalho, mas eventualmente tem gente que precisa trabalhar fisicamente, que é caos, crise e comentários, né? Pegando muito esse ponto que o Matheus trouxe, pessoal, sobre oscilações em compra, diminuição, algum aumento de ROI, diminuição de ROI. Eu imagino que vocês tenham essa percepção. A gente tem entre aspas, uma regra na publicidade que a gente nunca pode ser target. Mas eu vou dizer o contrário agora. A gente também é target, a gente também está vivendo, nós profissionais de agência e profissionais de marketing dentro das empresas também estão vivendo esse momento. E se vocês tiverem esse mesmo raciocínio que o meu, vocês vão perceber que o poder de barganha agora é nosso, é do consumidor. E eu tenho visto muito isso, porque, claro, a gente vai falar isso com mais profundidade aqui, mas pegando exatamente esse ponto do Matheus, é a gente que está com o poder de barganha de escolher qual é a hora de comprar. Por quê? Muitas marcas estão baixando os preços dela, brincadeiras à parte, exato, brincadeiras à parte, algumas marcas baixando para um preço mais real, mais plausível, né? Então, permitindo com que as pessoas comprem e, principalmente com esse volume de novos usuários que estão chegando, permitindo uma primeira compra, uma primeira experiência. Então, eu vou falar mais para frente no detalhe, mas o momento nunca esteve, apesar de o momento ser muito delicado, e a gente tem que ser ético e responsável nisso, mas ele nunca esteve tão a favor do consumidor, por diminuição de preço, por escolha do que vai comprar versus o momento. Aí poderíamos falar sobre hierarquias de necessidade do Maslow, por exemplo. Então, assim, é um momento que, apesar de todo o cenário, o caos, né, o primeiro C dos 3 Cs que a gente está propondo aqui, a crise, e a gente intitulou a crise com um cifrão, porque a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, os negócios precisam sobreviver também, tá? Claro que a gente tem que tomar todos os cuidados, mas eles precisam sobreviver, e a gente vai falar de como eles têm se reinventado aqui, né? E comentar com o Matheus brincou, né? A gente já fez um ensaio aqui, a gente tem bastante insight para trazer para vocês, então minha primeira contribuição é essa. Beleza. E por fim, assim, dessa parte assim de caos, né, digamos assim, que é o primeiro C ali do que a gente trouxe, é justamente o que as pessoas estão pensando em fazer após a epidemia. Então, a gente tem que, enfim, estar prontos para o agora, pensar o que fazer no agora. A gente vai falar o que a gente percebeu que as empresas estão fazendo nesse primeiro mês aí, mas também pensar no pós-pandemia aí que a gente está passando. Então, até na mesma pesquisa ali feita pelo Ibope e pelo Facebook, a gente tem que, após a pandemia, a gente tem que quase 50% das pessoas entrevistadas vão comprar, com certeza, passagens e pacotes aéreas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Então, sim, as vendas agora nesses setores, e principalmente de passagens e pacotes de viagem, enfim, hotel e esse segmento, ele está, sim, passando por um período onde as pessoas estão comprando menos, com certeza isso está acontecendo, mas pensa que agora as pessoas estão muito tempo em casa. Assim que acabar esse cenário, as pessoas vão querer sair de casa.
Elas vão querer passear, elas vão querer viajar, vão querer ter um momento de lazer. Então, como que a gente consegue, beleza, gerenciar o cenário atual, porém planejar o cenário futuro? Isso é um ponto muito importante. A mesma coisa a gente percebeu com o setor de roupas e calçados. 34% das pessoas falaram que vão sim comprar roupas pós-pandemia, e calçados chegou a perto de 45%. Então, esses são dados que, beleza, eles trazem uma visão futura, não é o cenário que a gente está tendo agora, mas é para mostrar que tem que planejar o pós, o que vai acontecer após o cenário que a gente está passando agora. E já emendando, então, com o nosso próximo ponto, que ainda tem a ver um pouco com a crise, com o caos que a gente está tendo, Daniel, se tu puder trazer assim para a gente um pouco o que tu ou que colegas, enfim, tem visto do que as empresas estão fazendo no mercado, dentro delas, de ações, de análises, de reuniões, enfim, nesses primeiros 30 dias aí que se passaram da pandemia. Perfeito, Matheus. O que eu tenho visto, tá, pessoal? E aqui são dois pontos. O que a gente vê como agência e o que a gente vê no âmbito pessoal, né? As amizades que a gente tem. O que eu tenho visto dentro da agência e principalmente no que a gente tem feito dentro da Edutail New Blue? Foram criados comitês para discutir de uma forma mais rápida. Tentando fazer uma analogia aqui com aqueles filmes sobre ou guerras, atentados e afins, sempre existem aqueles comitês estratégicos e executivos para tomadas de decisão. Então, nesse primeiro contexto, que é a criação de comitês, eu tenho vivido e tenho participado bastante de reuniões muito rápidas, não dá para a gente ficar um tempão em reunião, mas onde a gente traz aspectos sobre a operação, principalmente do e-commerce, né, das lojas virtuais, os principais KPIs, que mais para frente eu vou abordar aqui, discute-se muito a estratégia rápida e resultados, e uma função muito importante que é nova por conta do contexto é que as empresas também colocaram o seu mais alto escalão nesses comitês, e esses diretores executivos ou CEOs estão trazendo informações do negócio, a saúde financeira do negócio. Uhum. A capacidade de respiro, elasticidade. Então é o momento que esse comitê está discutindo realmente o que está acontecendo, o que vai acontecer no curto prazo e, claro, sempre como o Matheus falou, já projetando a saída. Né? A gente também discute quanto vai demorar em diferentes mercados. Então, esses comitês estão acontecendo. O que a gente também analisa nesses primeiros 30 dias de isolamento, tá? Quando a gente está nesses comitês, é evidente que a gente não traz um relatório completo, não dá tempo, a gente tem que otimizar o tempo, tá? Então, claro, a gente discute os principais indicadores, mas aí vem muito do negócio, do business, trazer para nós, a critério em caráter de agência, por exemplo, aquele produto que eventualmente gera uma margem maior, tá? Aquele produto que eventualmente está gerando uma margem menor. Por que é importante esse tipo de situação num comitê? Para a gente, como estrategistas de digital, colocar mais em evidência ou menos em evidência. Ou ainda, a gente tem feito muito isso, discutido qual é a elasticidade que aquela empresa tem sobre o ROI que ela está tendo. Tá? Se ela pode diminuir o ROI para aumentar mais volume ou não, se ela tem que limitar o ROI, porque se ela baixar esse ROI, ela vai começar a ter prejuízo operacional. Então, esses primeiros 30 dias, isso tem sido uma constante, tem sido um aprendizado muito grande, tá? Eu acredito que de ambos os lados. A gente, como agência, tem recebido feedbacks de áreas que até então eram mais offline, e agora estão se integrando com o online, né? Principalmente em grandes companhias e indústrias. Então está todo mundo aprendendo junto, principalmente nós que somos do digital, aprendendo sobre o offline, porque a gente também não pode esquecer um ponto muito importante, que é o seguinte: as lojas, a maioria estão fechadas, estavam fechadas até ontem, agora está mudando um pouquinho isso aí. Então existe, em tese, um investimento que está reprimido no mercado offline, físico, e que pode ou não ser aproveitado para o online. Tá? Tem clientes nossos que já estão fazendo isso, a gente está conseguindo equilibrar a balança, porque é justamente essa relação que a gente tem que tentar equilibrar para dar fôlego e respiro para as marcas, e tem ainda, porque eu já, agora trazendo alguns dos contatos que eu tenho, algumas marcas que simplesmente assustaram e ainda estão esperando para ver o que vai acontecer, tá mais tímido, e também tem marca que deu all-in, tá? Pegou tudo que tinha e falou, não, é tudo do digital, vou usar um termo aqui, bota todas as fichas ali e vê o que dá. Então, assim, a gente vê
muita experimentação. Tem um ponto que eu ia no roteiro... Pode falar, Matheus. Vamos, sobre esse ponto ainda, o que deve estar batendo assim, de dúvida é assim, tá, beleza, eu tinha a minha loja física e o meu e-commerce. Eu tinha um investimento digital para a minha loja física e um investimento de digital para o meu e-commerce. Algumas empresas chamam de verba de branding, verba de marca, o que for. Mas é para gerar tráfego para a loja física ou lembrança de marca, né? Para a pessoa passar na frente da loja e lembrar do que viu no online. E a grande dúvida que fica, e o ponto, até te ouvir um pouco o que tu acha sobre isso beleza, então é um momento de eu dar realmente o all-in, tudo que eu tinha para branding, para topo de funil, eu focar 100% para o meu e-commerce e focar em venda. Ou será que é melhor eu pegar uma parte dessa verba que eu tinha para topo de funil ou para branding, enfim, e colocar ela para o meu e-commerce, mas ainda deixar um pouquinho ali para branding? Porque lembrando que tem novos usuários na internet, novos compradores. Então, talvez quem antes era impactado por branding, que é topo de funil, agora estão começando a ser impactados, ou tem que ser impactados por branding, topo de funil, mas para levar para o e-commerce. O que tu tá vendo, assim, ou opinião, enfim, que tem sobre isso? Excelente pergunta. Assim, eu arrisco dizer que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente tem a mesma dúvida. Tá? Melhor resposta que eu aprendi ao longo da carreira, tá? Depende. Por que depende? Depende do momento da marca, depende da estratégia da marca. Mas, como o Matheus falou um pouquinho antes, a gente não pode viver só do agora. Se a gente fosse viver só do agora, sim, seria um all-in no digital. Pega toda a verba e aloca tudo em estratégia digital. Só que, primeiro, a pergunta de 1 bilhão ou talvez 1 trilhão de dólares é quando é que tudo isso vai acabar? Ninguém tem essa resposta. Então, a gente também precisa pensar no amanhã, tá? No mês que vem e no outro mês. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto, sim, marcas que têm dado all-in, marcas que têm diminuído para quase zero seus investimentos em branding, muitas delas porque precisam performar, e marcas que estão mantendo os seus investimentos em branding. E por que branding é tão importante nesse momento? Pegando os 2 pontos do Matheus. Eu estou fazendo 2 e não estava aparecendo. Os 2 pontos do Matheus. Primeiro ponto, novos usuários. Se eu não conheço a marca, eu preciso ser apresentado para ela. Então, de alguma forma, as estratégias de mídia têm que me apresentar essa marca. Tá? Em segundo lugar, se a gente só focar em performance, a gente vai estar empurrando cada vez mais o nosso lead para o final do funil. Eles objetivando venda, perfeito. Mas quem garante que ele vai ser retroalimentado? Se não existir o branding, a gente precisa fazer do meio do funil para cima. E o branding tem claramente essa missão de apresentar, de mostrar, de lançar e etc. E engajar e atrair esse consumidor para dentro das lojas. E outra coisa que eu gosto de dizer muito, e também tenho visto, e é um momento muito legal, do crescimento que o CRM tem gerado para tudo isso. Porque o CRM, ele também tem o poder de se relacionar, né? O CRM mesmo, a sigla diz isso, mas ele tem o poder de trazer de volta um consumidor, ele tem o poder de dar uma informação com antecedência. Então, de certa forma, ele até pode ser considerado meio para cima de funil, quando ele não for só objetivando venda. Então, é muito importante a gente ter, de fato, juntando tudo isso para tentar dar uma resposta objetiva. Depende da estratégia. Se for pensar a curtíssimo prazo, é performance. Se for pensar a mais que uma semana, não esquecer do branding, porque esse funil pode virar um canudo. E se ele virar um canudo, como é que vai ser mês que vem? Não é da onde vai ter retroalimentado. lead? Então é muito importante pensar nisso. Ótima pergunta. E até trazendo para o que a gente estava falando ali, do que as empresas estão fazendo, um ponto que eu também percebi bastante assim no mercado é a aproximação que está existindo ou tende a existir das cadeiras mais gerenciais, das posições mais gerenciais dentro da área, com a operação específica ali, o que toca o dia a dia. Porque uma coisa é os números que uma parte sempre, há 30 dias atrás, a gente estava até brincando, quando a gente estava conversando, há 30 dias atrás, as empresas estavam olhando, cada cadeira, cada posição na empresa olhava um número, e cada vez diminui mais o número. Então, quem está mais embaixo vê vários números, depois vê menos, até que chega ao indicador final. E o que a gente tem percebido é que a gente tem visto uma maior proximidade desses níveis dentro da empresa, o que gera uma maior proximidade com a agência.
Então, com os nossos clientes, a gente tem conseguido ser bem estratégico, e é o que as empresas estão precisando, e que às vezes solicitam, né? Eu quero minha agência estratégica, e muitas vezes, por a gente não estar falando com quem está mais acima, a gente acaba não conseguindo abrir essas portas da estratégia. Mas com boa parte dos nossos clientes, com as ações que a gente tem feito, a gente tem visto, né, essa questão dessa proximidade e o conflito rico, digamos assim, do debate junto com o parceiro, né? É isso aí. Agora a gente entraria especificamente falando da crise, né? E por isso crise com o cifrão. Acredito que tenha muita gente aqui que está ouvindo a gente que seja de agência, por exemplo. O que a gente tem vivido? E eu tenho conversado com alguns contatos. Nunca na história deste país, né? Houve tanto uma aproximação entre agência e cliente. Porque, primeiro, o momento pede, tá? Mas além dessa aproximação, como você mesmo disse, Matheus, uma aproximação entre talvez áreas que não tinham tanto contato, porque a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, tá? Existe uma operação dentro da agência e também existe uma operação dentro do cliente. Existem os níveis superiores. Muitas das vezes, as análises, os insights, as ideias, os testes, eles acabam ficando dentro da operação e eles não sobem. Tá? Então, esse momento tem permitido com que, como eu disse antes, a criação desses comitês, eles permitem a troca de insight entre várias áreas, o on, o off, algumas empresas que têm um omnichannel, por exemplo, discutindo sobre isso. E aí eu puxo um segundo ponto dentro disso, que é a questão de teste. Eu tenho visto que empresas muito grandes, e a gente estava até trocando um meme ali, não sei se depois o Matheus quiser falar do meme, ele fala melhor, que tem uma questão Quem de como as empresas tiveram que se transformar digitalmente em um mês, tá? E aí, a analogia que eu gosto de fazer aí é que as empresas estão vivendo, as mais tradicionais, elas estão tendo uma degustação de ser uma startup. Por quê? Porque Exatamente. A startup, ela parte de uma metodologia, de um princípio de testar tudo para que ela erre pequeno e acerte grande. Então, as empresas, independente do budget, e principalmente as que têm muito budget, elas têm que saber usar melhor, porque é aquela história, momento de gordura, as marcas vão sair cortando. Então, eu vou cortar a grana de quem me traz retorno, porque eu também vi marcas que também diminuíram o investimento em online. Então, isso precisa ser muito, muito bem avaliado. Sem contar os tipos de relatório e dados que precisam ser vistos. Mas é um momento muito oportuno, tá? Claro, a gente tem que ser ético, tem que ter as estratégias com a maior transparência do mundo, mas para se aproximar, para falar a mesma língua, para testar, para errar o menos possível. A gente vai errar, o mercado todo vai errar, tá? Vai acertar, mas nós vamos testar junto. E principalmente eliminar os achismos. Tinha muita ação até então que muita gente falava, não, eu acho que não funciona, então eu acho isso. Tudo bem, se acha, vamos testar, vamos pivotar. Então, acho que é por aí. Sim, e nessa questão de testes e de achismos, quando a gente vai assim para dentro da empresa, né? Ou a empresa, o que ela está tomando agora? Eu vou colocar todos os meus vendedores falando por WhatsApp, eu vou colocar todos os meus vendedores com perfil em rede social, ou eu vou transformar pessoas influencers, enfim, as marcas estão testando de uma forma rápida. Até no final a gente tem alguns exemplos aí do que foi feito em algumas marcas e são bem legais. E olhando assim esses testes, o que a gente já identificou, tanto com experiência nossa, da agência ou até mesmo de mercado, de o que é possível de ter de relatório, o que a gente está vendo assim de... Beleza, eu via antes um volume X de dados, de números, eu empresa, né, não eu agência, eu empresa, vi um monte de relatórios que eram prioritários, que eu precisava ter uma visão XYZ. E agora o que está mudando, assim? O que tu está vendo de mudança nesses números que as empresas estão buscando? Legal. Para trazer esse assunto, eu gosto muito de uma frase assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Como eu disse no começo, eu sou um inveterado por dados. Então, eu adoraria... Era aquele momento que os BIs, os cientistas de dados, mais esperavam, talvez, na carreira deles para, entre aspas, dar aula. Né? Mas a gente tem que ser relevante. O que eu tenho sentido e o que a gente tem feito no nosso dia a dia, né? Não dá para trazer todos os dados, todos os insights e todos os KPIs. A gente tem que ter parcimônia sobre o que trazer para uma reunião de comitê ou uma reunião executiva. Mas, se eu pudesse dar uma dica aqui, claro, talvez seja chover no molhado,
mas tem alguns KPIs que eles são norteadores, né, para o negócio. Mas, por exemplo, primeiro, olhar muito para eles, né, para que a gente vê comportamento. Olhar a receita, olhar o ticket médio, se está tendo variação, se diminuiu muito, se subiu muito, como é que está a taxa de conversão. A marca aumentou muito a questão de performance, aumentou o investimento e caiu a taxa de conversão. Naturalmente, está talvez trazendo um público novo. Então, como é que isso como isso interfere no resultado geral? E por fim, olhar o ROI, tá? E se, aí, a nível gerencial, tá? Receita, ticket, taxa de conversão e ROI, nível gerencial. Mas a operação, e talvez a operação da agência com os analistas de marketing da marca, eles têm que estar olhando, por exemplo, o tempo de sessão, tá? Se o tempo médio de permanência está diminuindo ou se está aumentando, se o volume de sessões está subindo, se a taxa de rejeição está aumentando ou se ela está caindo. Então, talvez existam 2 cenários. Cenários executivos de tomada de decisão, cenários comportamentais, que eles se retroalimentam e aí a conexão tem que ser muito rápida para a tomada de decisão. Mas eu diria Exatamente. Porque a gente percebe isso no mercado, assim, como normal, das pessoas se apegarem a 2, 3 taxas e levar elas como para sempre, e são essas taxas que importam. Só que esse momento, como até a gente falou no início, está tendo uma inconstância do comportamento das pessoas, incerteza, desconfiança sobre o que vai acontecer. Isso vai passar para o e-commerce, vai passar para as lojas online. Então, as pessoas têm que pensar que, beleza, o meu ROI caiu, mas quais são os outros, se for colocar o ROI no meio, né, e colocar KPIs ou indicadores, porque KPIs são os principais, então outros indicadores que podem auxiliar a entender, tá, beleza, o meu ROI, ele caiu, mas o que está ao redor que está possibilitando? Caiu porque eu estou trazendo público novo, porque as pessoas estão mais tempo no site, estão comprando menos, porque minha taxa de conversão aconteceu, enfim. Então, é pegar e ter esses outros indicadores e olhar eles com maior facilidade, com maior agilidade para a tomada de decisão. Não é porque o ROI caiu que eu tenho que diminuir o meu investimento, ou que eu tenho que não estou focando no público certo, que não é a audiência certa para o meu site. Então, isso é muito importante. E essa dica aí que a gente está falando agora, dessas questões de indicadores e tudo mais, não é só para esse período. Eu vejo que o que vai ter de mudança, e esse momento que a gente está passando, ele não é um momento temporário. Isso daqui, a mudança de comportamento, ela vai ocorrer para frente. Então, e não é só mudança com relação a cuidados de saúde, mas de comportamento online. São novos usuários, são novas pessoas. O que é que essas pessoas vão fazer de diferente? Talvez tendo com base o que está ocorrendo agora dentro da tua empresa, da tua marca, dentro do teu site, pode ser um balizador para os próximos passos. Dá para tomar decisões futuras de planejamento daí. Do que fazer. Uma coisa, interagindo sobre isso, Matheus, eu gosto muito do exemplo que eu cito, e eu conto para várias pessoas sobre a minha sogra, né? Minha sogra é uma senhora de 60 anos que mora no interior, e como acredito que nossos pais, nossos avós, adoram os joguinhos que tem nas mídias sociais. E é engraçado que até 5 anos passados, a gente via ela ficar muito no notebook, tá? Acompanhava tudo que tinha no feed, etc. Aí, num dado momento, a gente resolveu dar um tablet para ela. E aí a gente deu um tablet e a gente se perguntou assim, tá, mas será que ela vai conseguir? Vai usar o dedo? É touch? Meu Deus, ela usa o tablet melhor que qualquer outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Novos momentos criam novos hábitos e novos hábitos geram novos comportamentos. Eu arrisco dizer que a gente vai passar por isso, sem dúvidas, mas onde eu arrisco dizer que esses novos entrantes que estão chegando no meio digital, eles vão tomar gosto pela coisa. Tá? A gente tem visto muita matéria no jornal dizendo tem muita fila no banco, seja para sacar o benefício para quem tem direito, seja para resolver atualizar o CPF, etc. Tudo isso também é possível fazer pela internet. Exatamente. Então, a situação vai gerar um comportamento, uma experimentação, tá? Um primeiro contato, e aí a pessoa vai evoluindo. Aquela pessoa que sempre pagava sua conta na lotérica, quando perceber como é fácil pagar pelo celular, que dá para escanear o código de barra, vai ser aquele momento uau, né? Fala, nossa, não sabia. Isso vai deixar um marco. E aí, o muito importante a gente não esquecer, e é um outro dado aqui, mas que tem que ser mais da operação, é olhar ali, dentro do GA, por exemplo, as faixas etárias que estão acessando o site.
Se você está tendo um público que até então não entrava no teu site, e ele, exemplo aqui, tá? Ele é maior que 50 ou maior que 60, você tem que ter um tipo de atenção. Se ele é muito entrante de 18 a 24, você tem que ter uma outra atenção, porque aí talvez tenha diretamente relação com o seu branding, com o seu posicionamento. Então é um momento muito grande, analiticamente falando, tá? Que vai gerar marco. E, por exemplo, como é que está o UX do teu site? Teu site é responsivo, ele é versionado, a gente ouve, a gente vai brincar aqui, ele foi feito pelo primo porque era muito caro, então agora vai ter um impacto no negócio. Exatamente. Antes da gente ir ali para o próximo assunto ali, que é a parte que a gente vai trazer sobre a ótica para as agências e empresas, né? O que a gente pode sugerir aí de ações nessa parceria. É para falar do link que já foi publicado ali pelo E-Commerce Brasil, de uma pesquisa que a gente está fazendo. Então, a gente colocou agora ela no ar aqui junto desse webinar. É um link que já foi publicado, é um forms ali online. E o que é bacana dele? Todos os temas que a gente está falando aqui, tem ali 5, 6 perguntas aonde colocar aí essa informação, onde a gente quer gerar beleza. As empresas que a gente está conversando, que viram esse webinar, como é que elas estão? Porque vocês podem ver diversos treinamentos, diversas lives, webinar que estão tendo, e está todo mundo dizendo um cenário que está vendendo ou que não está, enfim, mas como é que está o teu setor, como é que está o teu segmento? Então, a gente vai colocar essa pesquisa, a gente vai deixar lá por um tempo online para coletar ali informações, e se quiser, tem no final ali o campo para deixar o e-mail, a gente vai enviar para vocês o que está tendo de resultado, o que a gente conseguiu tirar de análise, até para vocês compararem com o setor. A gente não vai divulgar informação de empresa, etc., mas é justamente para, beleza, eu estou ouvindo um monte de coisa, vamos ver essa pesquisa aqui e o que ela está dizendo, o que as outras pessoas estão dizendo. Então, é bem legal esse material que a gente vai produzir. O link já está aqui no chat aqui do YouTube, já vi aqui ele. No final, a gente vai reiterar ele, mas para lembrar vocês que a gente tem aí essa pesquisa, fiquem à vontade de responder sem problema nenhum sobre essas informações. E aí é legal, ainda sobre essa pesquisa, como a gente vem falando, pessoal, é o momento da gente aprender junto. Ninguém é dono da verdade, e como eu acabo dizendo nas aulas que eu dou, não existe fórmula mágica, tá? Cuidado com as fórmulas mágicas que vocês certamente estão sendo abordados. Eu tenho visto muita coisa, por exemplo, no LinkedIn, de faça isso, faça aquilo, e como eu disse, tudo depende, tá? Então a ideia dessa pesquisa também é permitir que vocês, e espero que tenham bastante clientes aqui assistindo a gente, o que vocês estão vendo, o que vocês estão recebendo de abordagem. E cuidado, muito cuidado para não trocar gato por lebre. Tá? Então é muito importante, compartilhem com a gente, porque sim, vai virar um material rico, a gente vai devolver. Nós, como agência, e muitos clientes nossos também têm recebido e trocado pesquisas, tá? Justamente para fortalecer todo o canal digital. Então fiquem bem à vontade e não tenham medo de responder. A gente não vai citar quem são as marcas, etc., a gente vai, claro, clusterizar por setor, segmento, mas é importantíssimo. E vocês que estão aí na ponta, vocês têm clara visão sobre o que está acontecendo. Então, fiquem bem à vontade. Espero que participem. Coisa boa. Também espero aí para a gente conseguir poder tomar decisões com base em dados, né? Para não ter os achismos aí que a gente está percebendo. E puxando então para o nosso próximo assunto, beleza. A gente falou bastante sobre o caos e a crise e tudo. O que a gente pode trazer sobre como que o parceiro de marketing digital e como a empresa podem ter uma interação melhor, assim? O que tu tem assim para trazer para a gente poder falar um pouquinho disso? Nesse ponto eu tenho conversado muito com os amigos, tanto aqui em Porto Alegre quanto os que estão em São Paulo. Imagino que isso seja realidade para todos nós que estão trabalhando de home office, né? A nossa demanda aumentou, tá? A gente está trabalhando muito mais. E aí tem dois caminhos, tá? Eu tenho visto agência que teoricamente estava pronta para isso, tá? Por que eu digo teoricamente? Porque naturalmente faz o home office de vez em quando, costuma já fazer bastante call, tem clientes em outros estados, às vezes em outro país, então já era mais digitalizada, apesar de eu não gostar desse termo. E por um outro lado, tenho visto agência e empresas e parceiros que estão correndo atrás do rabo. Então, tipo, meu Deus, o que eu faço? Qual é a ferramenta que eu vou usar? Estão girando. Tá girando. Exatamente.
Então é muito complicado, assim, eu vejo dos dois lados. Agências que estão bem preparadas, elas estão pulando na granada junto com o cliente, e agências que não, já está gerando, e eu recebi isso de alguns amigos que são clientes, naturalmente, né, gente? A gente tem budget como marketing. Ano passado eu era head de marketing também, então eu tinha essa visão de ter que tomar decisão de budget. Então, algumas coisas estão acontecendo. Às vezes a gente tem que baratear um preço ou escolher uma agência, por sei lá qual for o motivo, ou o consultor, e a experiência agora não está sendo tão boa, porque é um momento, como o Matheus disse bem no comecinho, os clientes estão precisando muito de um parceiro estratégico, não só de um parceiro operacional. E às vezes, se você contratou ou se você vendeu só o estratégico ou só o operacional, você vai perceber que um não vai viver sem o outro. Então é um momento que eu acredito, tanto por nós, quanto pelo que eu já estou vendo com os contatos, de que houve um aumento de demanda, tá? Uma aproximação, e aí de novo a gente está falando de crise com cifrão, porque é uma aproximação para a agência e o parceiro impulsionar o cliente, e isso ser retornado a médio e longo prazo, aumentando o escopo e etc. Mas se tiver gente aqui que seja eventualmente um empresário, dono de uma agência, um birô, uma house, e tiver que oferecer isso, pensar também nisso. É um momento de abraçar um pouco mais, e a gente tem feito muito isso na Edtail, para o cliente entender quão estratégico a gente pode ser. E se, espero que não, mas se eventualmente você, cliente, estiver tendo dificuldade com o parceiro, chama ele para um papo, deixa claro o que está acontecendo e qual é a expectativa que você gostaria de ter diferente nesse momento. Com certeza, com certeza. E o que é legal disso, até para trazer assim algumas coisas que a gente já fez, quem pôde acompanhar e quem já conhecia, né, de Edtail New Blue, percebeu aí que a gente fez IGTVs, a gente divulgou já material, tem mais coisas que vão acontecer aí, não dá para falar tudo agora, mas o que eu vi assim que foi um posicionamento que a gente tomou é que, beleza, a gente percebeu que em algum momento ia mudar o cenário aqui no Brasil, ia acontecer alguma coisa aqui que ia impactar na vida, né, nas empresas, e a gente começou a tentar mudar alguma coisa. Vamos ver, beleza, eu tenho aqui meus clientes, os meus clientes são desses setores, é mais ou menos isso daqui que pode vir a acontecer com os nossos clientes, e aí é como antever isso, né? Como buscar tentar identificar que esse caos todo ele iria surgir, assim. O que pode ser adotado assim pelas agências nessa frente? Até citando alguns exemplos da gente aqui também. Vou falar um pouco da realidade desculpem, da realidade da Edtail New Blue, tá? Para servir de exemplo, tá? Não é jabá. Mas a gente já estava um pouco mais preparado nesse aspecto, porque, como o Matheus falou, a gente vem de uma recente fusão, né? E a gente tem um escritório em São Paulo agora. E, independente de ter um escritório em São Paulo, a gente tem clientes pelo Brasil. Então, já é natural da rotina que a gente tenha videoconferências, que a gente tenha contato por Skype, contato por Slack, que é uma ótima ferramenta para quem não conhece, vá buscar essa ferramenta, tem opções gratuitas também. Então, a gente estava mais preparado. E tem uma coisa que a gente já vinha conversando, o Covid não nasceu em março. Ele é virada do ano para cá, por isso que é Covid-19, né? Então, a gente já vinha conversando sobre isso entre os líderes da agência e falando, tá, e aí, o que a gente vai fazer? Que tipo de medida que a gente vai tomar? Então, a gente anteviu esse lockdown, o isolamento, e a gente se isolou cerca de 10 dias antes, a gente já começou a fazer os home office. Então a gente começou a entrar nisso e a gente foi já levando isso para os clientes, do tipo assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai fechar? Você vai diminuir? Vai aumentar? Então isso é importantíssimo. E justamente isso, da gente como agência, e não falo só da Edtail New Blue, mas falo de todos, a gente como agência ter essa interface, interconexão com o cliente para entender o momento dele. E, por exemplo, também tenho visto, infelizmente, todo o mercado, tá? Independente do mercado, independentemente do segmento, está havendo cortes, né? Eu sei que existem medidas hoje para proteger um pouco mais o empresário, algumas medidas que o governo também está fazendo para proteger, de alguma forma, a classe trabalhadora, os colaboradores, e também tenho visto muita empresa que teve que tomar a péssima decisão de desligar,
tá? E, ao mesmo tempo, também tenho visto que as pessoas estão criando movimentos fantásticos de colocar, por exemplo, listas de quem são os profissionais que foram desligados e compartilhar, porque é aquela coisa, gente, de novo, eu sei que é difícil, mas a gente não pode ser hipócrita. É um momento de que excelentes talentos estarão disponíveis no mercado. Então, para as empresas, para as agências, é o momento de contratar. Na nossa agência, por exemplo, na Editail e Blue, a gente tem vaga aberta, a gente contratou durante a quarentena, a gente está contratando. Eu tenho visto empresas que estão fazendo isso, estão fazendo onboarding por vídeo, às vezes entregando, se for um notebook, etc., por transportadora ou por motoboy, vídeos, aplicativos que a gente tem hoje, que facilitam muito a nossa vida. Tá? Então, assim, não é o momento de desacelerar. E o outro ponto, até trazendo sobre algumas ações e tudo, que tu até comentou ali no início, sobre a questão do volume e tudo da operação. Todo o olhar agora está dentro da empresa para as posições que atuam no marketing digital, no e-commerce, no site, enfim, nessa estrutura, e o olhar está para o parceiro de marketing digital, para a plataforma, para a agência, para o parceiro, para o consultor, enfim, o que for, porque todo mundo vai depender daí boa parte da receita da empresa, se não toda a parte da receita da empresa. Então, o que a gente também tem assim de informação? A gente sabe que agora a demanda está aumentando, que os prazos estão menores. Imagina, há 30 dias atrás, vários estados tiveram a informação de fechar lojas. Deve ter ido um comunicado, assim como teve para os nossos clientes, comunicado para toda a base, trocar anúncio do dia para o dia, do dia para a noite. Sim. Isso daí a gente sabe que são exceções, que não são regras. Esse é o momento onde os dois lados têm que se entender. Os dois lados têm que dar as mãos e pensar em, beleza, eu sei que esse formato aqui, ele é um formato que ele está sendo uma exceção neste período. Eu sei que talvez essa demanda que eu estou exigindo muito, ela vai ter que trocar por essa outra e eu vou ter que tirar o peso. Então, é o momento de conversar, não é o momento de focar especificamente em deadline, prazos, etc. É o momento de priorizar do jeito certo aquelas ações, aquelas tomadas de decisões que têm que ser feitas. E aí, ainda sobre isso, tem um ponto que a gente não pode deixar de esquecer, é que todos nós somos seres humanos, tá, gente? Não é porque a gente trabalha com digital, que a gente automatiza, que tem machine learning, que a gente não tem limite. Todo mundo tem direito a um burnout de vez em quando, dar uma tela azul de vez em quando, porque, de fato, a gente está isolado em casa, a gente está de quarentena, a gente está trabalhando como se fosse aquele gif do Sim Senhor, tipo, trabalhando freneticamente. E aí é um ponto importante também de ser transparente de novo com o cliente e poder falar de SLA, porque a gente não pode cair na utopia de simplesmente acelerar e achar que a gente não vai errar. Tá? Então aí simplesmente recebe um briefing, um horário, e daqui 10 minutos já programa e manda, não testa, e aí o tamanho do erro. E ao mesmo tempo o cliente, os que estão nos ouvindo, tenha parcimônia para relevar se acontecer esse tipo de situação. Porque tem muita agência, eu estava conversando com alguns amigos, tem muita gente que está trabalhando, estendeu um pouquinho mais o horário por causa de subir campanha, essas coisas todas, e às vezes dá erro, gente. Não dá para a gente simplesmente apontar um dedo. Tá? Então é assim, pessoal, agência, avisa se o SLA está bom, se está ruim, se está perto do gargalo, se está perto do limite. Transparência. Cliente, seja transparente para falar assim, pessoal, olha só, vai vir um negócio, antecipa, gente. A gente sabe que vivemos um mundo principalmente quando a gente fala de performance, de tentar equilibrar, mas a gente também precisa se planejar. E como marketing, se marketing não tiver planejamento, me perdoem, mas não é marketing. A coisa fica um pouco descontrolada. Então, muita atenção com esse assunto. Exatamente. Eu vi ali que tem algumas perguntas aqui no YouTube ali. No final, vamos deixar elas para o final ali, porque é melhor para a gente poder... Enfim, vamos tocar toda a nossa pauta aqui, para depois ver ali o tempo que a gente vai ter ainda restante, que ainda tem mais duas pautas aqui que a gente tem, para a gente conseguir dar continuidade aqui. E daí, no final, a gente aborda esses pontos aí que o pessoal está comentando. Beleza, então, olhando agora, falamos um pouco do caos, falamos um pouco da crise. O que a gente consegue trazer, assim, o finalzinho do tema crise, agora entrando no cifrão, que é justamente essa questão de... o que a gente está percebendo, assim? Empresa, dono de empresa, gestor, enfim, o que for, eu tenho várias decisões a ser tomadas e algumas delas eu vou ter que ou gastar mais, investir mais, ou gastar mais, e outras que eu vou ter que dar uma segurada, assim. O que a gente pode dar de dicas das empresas tentarem não desperdiçar o dinheiro
tentar investir do jeito mais coerente ali no digital. A gente já comentou um pouco sobre a questão do investimento do off para o online, mas o que mais assim que a gente pode trazer para o pessoal do que pode ser feito para investir do jeito certo? Legal, ótimo ponto. Principalmente para quem for marketing ou for dono de negócio aqui, tá? Vamos tentar falar a língua de dono agora. A gente tem uma única cesta de dinheiro agora e que a gente precisa saber onde a gente vai colocar essa cesta. Como eu falei, tem marcas pegando o investimento de off e trazendo para dentro do online. Tem marcas trazendo e antecipando um dinheiro que seria do segundo semestre ou do último quarto do ano e etc. Tá? Também é uma forma e também acaba acontecendo. Mas o que eu diria, e eu estava numa reunião esses dias que falamos sobre isso, primeiro ponto, tentar explorar muito porque é o momento oportuno para a gente ser data-driven. Né? Então, assim, a gente tem que ser orientado a dados. Tá? Não, a gente não pode vir com achismo de, por exemplo, vou criar uma situação aqui. Eu faço uma inserção numa rádio, eu faço um spot numa rádio e eu atinjo tantas pessoas pelo Ibope. E aí a gente falaria de atenção primária e secundária. Quem ouviu, quem não ouviu, e retenção de marca e lembrança. Em contrapartida, eu faço uma campanha no online que eu consigo ter todo o mapeamento de clique, de impressão, independente do formato que eu estou comprando, eu consigo ter tudo isso. Então é o momento da gente juntar. E falar assim, tá, se eu estou com o off fechado, com a loja física fechada, o que eu posso fazer? Vocês devem estar vendo, para quem assiste TV, independente se é aberta ou fechada, as marcas não estão fazendo filmes novos. Elas estão fazendo filmes que a gente chama no mercado de cartelado, né? Você pega vários filmes, monta um grande monstro, como a gente chama no mercado, e solta ele. Tem vários anunciantes falando isso, que a crise vai passar. Então, esse é o primeiro contexto. Qual é olhando do prisma de dados, quais são os investimentos que podem potencializar e otimizar e dar o retorno mais rápido, tá? E um ponto que às vezes a gente esquece, mas quando a gente fala de investimento, principalmente para empresário, a gente não pode esquecer que existe o CRM, tá? Fazer mídia, performance, isso naturalmente é custo, é investimento, tá? CRM já é uma base existente. E para as empresas, elas já pagam uma ferramenta para ter o seu CRM. Algumas não têm volume de mensageria, franquia de envios e disparos. Então, teoricamente, é um meio mais barato de fazer esse tipo de comunicação. Então, como eu frisei, eu acho que é muito importante a gente dar uma atenção, penso, que é muito importante a gente dar uma atenção para o CRM. Ele tem um valor imensurável, então, para fazer testes diferentes, com bases diferentes, com horários diferentes, mas olhando com dados. Então, assim, quando eu mandava um e-mail X na segunda-feira, acontecia Y. Eu costumo dizer também que tem algumas marcas, eu acho que todo mundo segue aqui, que é um dos principais meios de comunicação de publicidade e propaganda, que dispara e-mail 9 horas da noite. Entendeu? Porque, teoricamente, era o horário pico que o público daquela marca, desse veículo, estava mais online, estava projetando para o dia seguinte. E tudo isso é dados. E, além disso, a gente não pode esquecer das buscas orgânicas. Então, assim, será que teu site está preparado, teu SEO está preparado para isso? Você está usando as tags corretas, você está usando as ferramentas e plataformas corretas para isso? Porque exatamente. SEO, ele não é custoso no sentido de investimento, mas ele é custoso para horas para programar e subir as tags correto. Então, é equilibrar essa balança. Então, eu diria exatamente. On, off, CRM, mídia, alguns casos de WhatsApp, tem empresas usando o WhatsApp muito bem, usando SMS, mensagem de texto. Então, todo o omnichannel aí tá todo mundo junto, mas sem desperdiçar dinheiro. E o que é bacana, assim, até dá para ver no nosso IGTV, ali no perfil que a gente tem no Instagram, que eu até trouxe alguns dados de, por exemplo, as empresas elas já faziam mídia, tá? Eu sempre fiz anúncio, eu sempre levei anúncio para o meu site. E agora, é o momento eu preciso revisar, eu preciso trocar alguma coisa? Sim, revisa tudo. Mas não é só para revisar qual é a URL que é destino, se os preços estão corretos, não é só isso. É revisar se o teor, a forma como está falando, tentar não se aproveitar desses pontos de aproveite agora, corra agora, faça tudo. Exato. Porque, assim, não é esse o momento, não é esse o contexto que o usuário está passando. Tem que condizer com essa insegurança. Não pode ser algo tentando se aproveitar do usuário. E, além disso, quando a gente vai também para CRM, uma das dicas também que a gente passou é justamente
todas as marcas elas estão enviando mais e-mails. Isso é sem nítido dúvida. E é claro. E o que é importante? Vocês enviarem e-mail sempre base cheia, o que até no outro webinar que a gente teve aqui pelo E-Commerce Brasil, a Renata, que é a nossa coordenadora de CRM, ela deu dicas sobre isso. Então, o que é mais importante? Segmentar melhor a base e tentar aproveitar esses gatilhos de horários que as pessoas estão mais tempo no computador, as pessoas estão entrando mais tarde no celular, as pessoas estão começando mais cedo a utilizar os dispositivos aí, principalmente o desktop. Então, será que não vale, ao invés de sempre manter, eu sempre tive resultado a 1h da tarde no meu disparo com a base segmentada X, por que não buscar outro formato de segmentação e buscar outro tipo de outra hora, né, para poder fazer esse disparo? Então beleza, eu sempre fiz de um jeito, a gente sempre fez há 30 dias atrás de um jeito. Agora, dos 30 dias para cá, e tá legal falar dos 30 dias de mudança, dos 30 dias para cá em diante, tem que tomar essa melhor decisão. E sempre lembrando do comportamento do usuário. Então, quando a gente tinha o comportamento do consumidor, a gente fala muito disso, de como que o usuário se comporta, ele busca, ele ouve de alguém, ele pesquisa um vídeo, ele pesquisa nas redes sociais, ele vai no site da empresa, pesquisa no Google, que daí entra a questão do SEO e tudo, ele entra no teu site, ele verifica o produto, ele vai na concorrência, ele vai na loja física, ele vai identificar aquilo de lá, vai ver, beleza, serviu ou gostei, era isso que eu queria, começa a investigar preços e compra, e pode comprar tanto no físico quanto no online. Agora, o que o físico fazia, o que a parte física fazia nessa jornada do usuário, ela não está mais fazendo. Então, beleza, eu tinha o meu spot no rádio lá, do meu anúncio que estava tendo. O meu spot é a mesma coisa de mídia, né, pro digital. O meu spot, ele está condizendo com o que eu estou fazendo? Eu ainda estou levando pessoas para a loja física? Eu ainda estou sinalizando o horário? Será que agora, ao invés de eu sinalizar a questão de é só hoje, é só amanhã, será que não vale? Cara, pode ser em qualquer lugar, pode estar na palma da tua mão ou na frente do teu computador, da tua mesa, em cima da tua mesa. Não precisa ser em qualquer... passar o alarme do horário, do período. Porque agora pode ser aonde a pessoa quiser. Exatamente. A urgência, ela mudou essa urgência. Então, do que tinha de investimento em off, do que tinha de investimento em digital, ver essa jornada do usuário. Entra lá na ferramenta de análise, como Google Analytics, enfim, e ver a jornada de compra, do que está ocorrendo dentro desse novo hábito aí das pessoas, até para identificar do tipo, beleza, eu sempre utilizei a minha mídia paga, ou sempre utilizei a minha parte orgânica, ou redes sociais, enfim, para trazer o usuário novo. Eu sempre fiz isso. E agora, o meu usuário novo, da onde que ele está vindo e qual é o último step ali, qual é o último canal que ele está interagindo? É o mesmo do usuário que já existia? Beleza, se é diferente, por que não trocar a segmentação dentro dos anúncios? Pega os anúncios que tinham a segmentação de foco em branding para ir para a loja e coloca eles para outro tipo de anúncio, para eles irem para a loja. Irem para a loja, não. Irem para a loja online, conheça mais sobre a marca, encontre um produto, ou lá tu tinha, sei lá 1.000 produtos dentro da loja para ver. Agora no nosso site tu tem 10.000 produtos para ver. Um deles vai ser legal para você. Então, olhando esses investimentos, vendo o que pode ser feito, a gente tem muitas ações, a gente tem muitos dados sendo gerados e análises para serem feitas. O que tu pode trazer assim para a gente, Daniel, de dicas para a gente conseguir aprofundar mais esse conhecimento no comportamento, esse conhecimento do usuário, né? Porque a gente tem que conhecer ele agora mais do que nunca. Perfeito. Antes de eu responder isso, eu lembrei de uma coisa muito interessante aqui. A gente está próximo de 2 eventos, próximo entre aspas, porque eles estão longe, mas dada a quarentena, eles são muito importantes para o comércio, que a gente acabou de passar Páscoa, tá? E eu tenho certeza absoluta, ainda não vi dados oficiais, mas que ela não foi boa, tá? Então, a gente deve estar recebendo provavelmente na próxima semana dados de mercado, mas a gente tem aí Dia das Mães e Dia dos Namorados. Então, esse último ponto que o Matheus trouxe sobre o que trazer e o que comunicar, por exemplo, muitas marcas vão antecipar a entrada das campanhas de mães e de Dia dos Namorados, tá? Tem uma oportunidade aí, tá? Claro, a gente tem que ser ético e ser relevante e ser oportuno do jeito correto.
Tá? Então, por exemplo, em vez de a pessoa falar assim, mas eu vou comprar agora, eu vou comprar um presente para minha mãe, e se não servir? Talvez seja agora de você falar assim, estende o seu prazo de troca, tá? Já tem marcas fazendo isso. Põe isso no teu anúncio, entendeu? Coloca assim, compre agora com desconto, como muitas marcas estão fazendo, e tem até 100 dias para trocar, tem até X dias para trocar, a primeira, a segunda, troca é grátis. Então tem várias formas aí de realmente se reinventar, como algumas marcas já estão fazendo, e estão fazendo muito bem. Respondendo a pergunta sobre dados comportamentais, a gente já falou um pouquinho, mas agora é hora de aprofundar. Para a marca, tá, ter um Google Analytics, como a gente chama carinhosamente de GA, é fundamental. Tá? Ter um mapa de calor, não são todas as marcas que têm isso, é importante, principalmente as áreas de UX, empresas que têm áreas de UX, elas têm isso quase que no dia a dia, vendo o mapa de calor, principalmente quando se troca um item de navegação, uma página nova, etc. Mas é primordial ter isso. E o que a gente gosta de dizer é que o GA ele é muito bom, tá? Ele carece níveis de atenção importantes para que você saiba, primeiro, como buscar o dado que você quer. E no caso do cliente, às vezes o cliente vem, eu e o Matheus, a gente estava conversando quando a gente ensaiou e treinou aqui para o webinar, que assim, não adianta simplesmente falar assim, minha venda está caindo, está caindo. Minha venda está subindo, está subindo. Por que ela está caindo? Tá um caos. Para tudo, tá Exato. Caindo. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Para tudo. Exato. O que foi? Pausa tudo. Então, assim, imagino quem está assistindo já deve ter rido, porque isso acontece, duvido que nunca normal, tenha acontecido com alguém. Mas é muito importante receber isso, se vier do cliente, falar assim, tá, entendi. Deixa eu olhar o que está acontecendo. Tá? Porque também já vi acontecer áreas que se auto-intitulam BI, mas que simplesmente é uma área que faz print de Google Analytics. Né? Então, isso aqui está acontecendo, mas não tem uma análise. Agora é o momento que os marketings e as diretorias executivas ou presidências precisam de análise. Tá? Então, o GA ele é muito bom para isso. Lá na Edtail, por exemplo, a gente tem vários dashboards, imagino que as agências, para quem for de agência aqui também que está nos ouvindo, também tenham, porque o dashboard você clusteriza exatamente aquilo que você quer ver. Você talvez não precise ver tudo, mas se você subir uma campanha nova, você quer saber o minuto a minuto ali o que está acontecendo. Você está fazendo uma campanha específica para uma praça específica. Segmenta isso dentro do teu Google Analytics para que você fique olhando aquilo. Tá? Então, é primordial você saber o que buscar, como buscar. Se você não sabe, cliente, que é natural, você não é obrigado a saber, pergunta para sua agência. Aproveita agora e fala assim, agência, me mostra como é que eu busco tal informação. Porque, de novo, gente, a agência está lá fritando, criando campanha, analisando. Às vezes tem dúvidas que elas são muito fáceis de serem tiradas. Tá? A gente mesmo na Edtail fez workshop sobre os nossos dashes para vários clientes e tem ajudado bastante, porque, claro, a gente conseguiu dar mais autonomia para eles, principalmente porque tem algumas reuniões que a gente não participa, isso é evidente com todas as agências, mas a gente permitiu que o próprio cliente crie o seu relatório, mas entendendo os dados e os KPIs que ele quer levar. Então, isso é primordial. E para quem tem app, tá? Que já é uma grande realidade aqui, independente se ele é iOS ou Android, primeiro, usar um Firebase para poder mensurar resultados ali, poder falar de engajamento, in-app, out-app message, por exemplo, e para quem faz mídia app, aquisição de mídia mobile, AppsFlyer ou Adjust. Tá? Claro, a gente não está fazendo nenhum jabá aqui, mas são as ferramentas mais comuns e disseminadas no mercado, e o nível de resposta e profundidade que elas têm para as operações, ele é fantástico. Não dá para fazer, tem plataformas que quando você vai comprar mídia, se você fala se não tem um ou outro, eles falam, não, então eu nem faço, porque você não vai conseguir ver resultado. Tá? Então, a nível de resultado e comportamento, eu diria isso. Um ponto ainda sobre essa questão de dado comportamental e tudo, até de analisar, é que a análise, o dashboard, ele nada mais é do que os dados ali, vários indicadores que têm que ser analisados. Então, o grande ponto é que a análise ela tem que ser mais profunda agora nesse momento. E sobre ferramentas também, ainda estendendo um pouco nesse tema, até a Renata comentou no webinar dela sobre a parte de CRM, é que
beleza, as ferramentas de CRM ou essas de análise, que é o que a gente está falando aqui, elas normalmente, beleza, tu vai ter uma que vai dar muitos dados, outras que vai dar menos dados, mas na média vai ter as informações primordiais, terão ali as informações primordiais, algumas dando mais, outras dando um pouquinho menos, mas na média, se botar tudo, tu vai ter ali um padrão a ser encontrado. E isso daí é um ponto muito importante, porque não é porque tu tem a melhor ferramenta, que tu contratou a melhor ferramenta de análise, que agora está tudo resolvido. Não, Exato. agora eu contratei essa ferramenta, estou pagando essa ferramenta, tudo ok. Exato. Eu vou ter ali meu dashboard e o dashboard vai lá na plataforma e vai otimizar o anúncio. Não, não é assim que funciona. Ou vai otimizar o melhor disparo. Não, algumas ferramentas têm essa inteligência e tudo, beleza, sem problema nenhum. Mas assim, isso tem que prestar muita atenção. Ainda depende de uma análise, de uma estrutura, depende ainda para ser visto ali e tomar a decisão mais correta. A gente estava até falando a respeito até de Growth Hacker, né? Que muitas vezes a gente olha, eu sou Growth Hacker, mas eu sou um Growth Hacker mais by the book, a gente sempre olha o raiz, a gente sempre olha assim um Growth Hacker como, a gente até comentou em várias empresas que não, peraí, eu preciso me aprofundar agora nos dados, vou contratar um Growth Hacker que ele vai analisar e fazer os melhores testes. Mas não é assim, não adianta nada, um profissional Growth Hacker, ele vai entender como melhorar dentro da empresa a estrutura, as formas de trabalho, como que as áreas se conectam para ter uma melhor conexão entre áreas, e isso vai facilitar os testes que são feitos para fora. Então, esse é um ponto muito importante. Ele não tem que saber só como testar, como fazer os hacks, os truques, enfim, do que vai ser feito ali para fora. Ele tem que saber dentro também. Não adianta a empresa falar, não, agora é o momento de teste, a gente tem que testar. Estou vendo aqui, eu fui lá no meu Google Analytics, eu vi o comportamento, vi quem são os novos usuários e agora a gente tem que fazer um monte de teste. E daí o teste ou não vai para o ar porque não dá tempo para fazer, não tem a ferramenta para analisar, não tem os insumos necessários para conseguir fazer aquilo, aprovar aquele teste para o ar, ou então as reuniões precisam ser quinzenal para poder tomar a decisão, ou são de 3 em 3 dias, que não é tempo suficiente para um teste estar ok, dependendo do caso, ou de 15 em 15 dias, que é muito tempo para um teste, daí já passou aquele tempo. Então, assim, tem que mudar a cultura dentro da empresa e o hábito, o viés do dado. E lembrando, o marketing digital é o que está à frente agora, é o que as empresas estão falando, fomentando e assim por diante. Então, essas figuras, as pessoas do marketing digital têm que analisar, têm que estar em cima dos dados, debruçar e conseguir tomar a melhor decisão sobre isso daí. Eu não me segurei, mas não vou conseguir. Vou ter que dar meu parecer sobre o Growth Hacker, tá? Por favor. Não, tá falando com. Não, com todo respeito a todos os profissionais do mercado, porque eu não acredito que seja culpa deles, tá? E talvez de uma má interpretação do mercado, algumas empresas acreditam e atribuem ao Growth Hacker a salvação da Seara, tá? Achando que trouxe um Growth Hacker para o time, ele é como se fosse o Neymar chegando no Paris Saint-Germain. Não mudou nada, brincadeira. Mas não ganharam nenhuma Champions até agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, concordo muito com os pontos que o Matheus trouxe sobre o Growth Hacker, mas a visão que eu tenho é que o Growth Hacker é um grande validador de hipótese. Tá? E é só validando hipótese baseado em dados que ele vai sugerir caminhos para dentro das empresas. Tá? E ele é um parceiro fundamental do marketing, ele é um parceiro fundamental de uma agência, ele é um parceiro fundamental de UX, ele é fundamental de produto, ele é um coringa dentro da operação. Então, só que eu tenho visto que muitas empresas têm gourmetizado, né, dado o raiozinho gourmetizador num Growth Hacker, que simplesmente ele vira e às vezes ele está tomando decisão que um CMO tem que tomar, exatamente, que um gerente de marketing, que um head de marketing tem que tomar. Então, se você é empresário e está fazendo isso, atenção, tá? Se você é um Growth Hacker, não se ofenda com o que eu falei. Eu respeito não fiquei. Tá? Que bom. Eu respeito muito, eu aprendo muito, porque como eu disse, eu sou inveterado por dados, mas se você, Growth Hacker, está vivendo um pouco disso na sua empresa, quem sabe nos finalize e fala assim, pessoal, olha só, isso aqui não é comigo não. Tá? Volta um pouco para a metodologia. É importante trazer o teu gestor, a empresa, metodologia salva empresas, tá? Exatamente. Não resisti, tinha que falar. Tranquilo. A gente bateu antes se dava ou não. Vamos falar. Beleza. E tá aí. Eu acho que de análise de dados era isso que a gente tinha, né, para falar um pouquinho assim para as pessoas. Tem ali no questionário, até trazendo o formulário, batendo um pouco nele ali, né, nesse ponto, tem ali a gente colocou algumas opções do que as empresas estão considerando como o KPI do momento.
Então, durante essa Covid, durante esse período, o principal, o KPI, ele é ROI, ele é volume de vendas para tentar eliminar o estoque, para tentar jogar esse estoque para fora, empresas que têm, né, o estoque que pode ser uma coleção que termine, pode ser, enfim, um produto perecível, enfim. Tem a questão também de receita, focar em vender, porque eu quero receita, eu não estou tanto pensando no estoque, eu não quero saber o que está sendo vendido, mas eu quero que esteja sendo vendido. Se eu não me engano, é ROI, tem essa questão da receita ROI, ali. ticket. Tem a questão do ticket também. O que é importante a gente ter, focar no ticket que eu tenho que ter aqui dentro do meu negócio para manter a saúde. Enfim, são vários taxa itens. De conversão, isso. Isso. São vários itens que a gente tem ali que é importante vocês pararem assim para pensar agora. Tá, beleza. Tem tráfego no site também, que é até a exposição da marca, e até o CAC, né, no custo de novo cliente. Então, assim, o que é melhor agora? O que é o meu objetivo principal agora? Óbvio que não dá para esquecer as métricas, não dá para ser míope nesse ponto, mas o que dessas métricas, o que é que eu vou focar? Eu vou me abraçar nela, porque esse daqui vai me auxiliar a tomar mais decisões e a conseguir manter a saúde financeira da minha empresa. A gente não pode se esquecer nisso. As decisões que elas estão sendo agora tomadas de investir mais, investir menos, tirar do branding, botar no on, o que for para ser feito aqui, pensando também na saúde financeira da empresa, pensando na saúde financeira não, mas não deixa de ser na saúde dos colaboradores, nas tomadas de decisões que tem que fazer. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. E indo para o último ponto, vocês querem comentar mais algum ponto, Daniel? Mas indo assim para o último ponto. Contigo. Posso? Beleza. O último ponto assim, que a gente tem aqui para falar antes das perguntas do pessoal ali é o que a gente pode trazer, que a gente está vendo no mercado, de soluções, de ideias que as marcas podem adotar aí. Não significa que, lembrando também o que a Renata falou lá no webinar dela, lembrando que não é porque deu certo com o concorrente, com o vizinho, com o conhecido, é que vai dar certo comigo também. Mas eu acho Cuidado que aqui com a grama do vizinho, né? Exatamente. Mas aqui é mais para trazer, assim, o que a gente está vendo assim, no mercado. Eu vou trazer o primeiro ponto, que foi até o Mariano da Vtex, ele trouxe no webinar que eles estavam no evento da Vtex que eles tiveram agora quarta ou terça-feira. Ele trouxe o exemplo da ReHap, que quando começou a fechar essas lojas físicas, eles conseguiram, em 3 dias, transformar as lojas físicas de shopping em CD, em centro de distribuição. Então, eles fizeram acordos com o shopping, fizeram, enfim, um monte de alinhamento, né, entre áreas e tudo, treinaram os vendedores para serem social sellers por WhatsApp ou nas redes sociais, mas eles conseguiram melhorar o prazo de entrega em até 24 horas. Eu não sei se agora ainda se mantém 24 horas, confesso que eu não vi mais essa informação, se aumentou ou não, mas enfim, eles tinham lojas físicas, estão fechadas, eu não tenho o que fazer aqui dentro, por que não eu utilizar ela como um centro de distribuição? Por que eu não utilizar ela de um outro jeito, onde eu não tenha muitos funcionários ali dentro, mas eu consiga ainda utilizar esse terreno, né, esse lote ali que eu tenho, esse contrato que eu tenho para conseguir manter ele? Então, eu acho que essa é uma ação muito legal que as lojas podem ter aí, que as empresas podem ter aí com as suas lojas. E tem outros exemplos aqui, mas queria abrir com esse, assim, que a gente particularmente achou bem interessante. Sim, na verdade, tem sido pauta de muitas lives, né, que a gente tem visto não só no mercado publicitário, mas em todos os mercados, que é o momento das empresas se reinventarem, né? É o momento de algumas empresas talvez descerem do pedestal, descerem um pouquinho do Olimpo, serem mais transparentes, baixarem seus preços, baixarem suas margens, para ser consciente. A gente tem visto, por exemplo, muita marca atuando no social, né, fazendo doações, o que é muito legal, tá? E de certa forma é devolver um pouco para a população, tá? Independente de opiniões políticas ou estratégicas, tá? E uma coisa que eu ainda não vi, tá? Mas já tenho ouvido algumas marcas discutindo, que é sobre renda recorrente, né? Porque eu ainda não vi nada, tá? Pelo menos durante a Covid, durante os últimos 35 dias. Mas a renda recorrente salva a vida, ou pelo menos ajuda muito as empresas, porque em tempos de baixa ela fica gerando ticket, tá? Exatamente. Então, o que eu já vi é que alguns canais de renda recorrente, canais de assinatura, estão perdendo,
né? Perdendo porque a pessoa às vezes tem um dinheiro só. Ela precisa saber onde é que ela vai dividir e usar o dinheiro dela, mas eu ainda não tenho visto novas soluções sobre rendas recorrentes, que a gente brincou muito dentro da agência, brincar no bom sentido de conversar assim, aquele antigo caderninho, não tenho nenhum papel aqui para poder exemplificar, mas quando a gente vai almoçar num buffet, por exemplo, Matheus, e o dono do buffet no caixa vai lá e carimba e etc, ele fala, olha, se você juntar X, você vai ter um almoço grátis. Eu ainda não vi nada disso acontecer dentro do cenário do Covid no digital, mas eu apostaria minhas fichas nisso, porque, por exemplo, eu tenho alguns contatos que têm pequenos negócios e eles estão fazendo isso, sem ter aplicativo. Eles estão usando o WhatsApp, por exemplo, para falar assim, olha, você que cortava o cabelo ou fazia a barba uma vez por semana, uma vez por mês, compra X pacotes agora comigo mais barato e para os próximos 3 meses. Por quê? Porque é antecipação de receita. Está todo mundo precisando. Então, nesse ponto sobre possíveis soluções, seria uma solução e brainstormar, né? Sem a gourmetização do brainstorm, né? De ficar viajando, não. É ficar olhando com cuidado a grama do vizinho, né? E às vezes não é o vizinho concorrente, mas é a empresa que se inspira, né? Fala assim, deixa eu ver o que aquela empresa está fazendo. Vou brincar aqui, as entregas da Amazon com drone nunca seriam tão oportunas quanto nesse momento, né? Então, o que dá para trazer para o teu negócio que ou o teu concorrente, ou o teu benchmark, ou o teu inspirador está fazendo? Então, eu traria dessa forma. Exatamente. Não, e outro ponto até sobre receita recorrente que é legal de abordar é que, beleza, tu trouxe aí exemplos muito de serviços, né? Do que tem de serviços que dá para se fazer. Mas quando a gente vai para uma ótica de e-commerce, será que não tem como fazer algo envolvendo a compra recorrente de uma categoria de produto, receber em casa, de um tipo de produto, ou então de um tipo de talvez englobar o acessório, talvez comprou um celular, tu recebe no mês uma capinha, tu recebe no outro mês uma caneta para celular, tu recebe, sei lá o porta para colocar ele em pezinho, o carregador e tudo. Poxa vida, talvez isso consiga tirar não só os produtos principais, que sempre estão sendo vendidos, mas pegar aqueles que vão ficar no estoque, provavelmente por algum tempo, e conseguir colocar eles para a rua de uma maneira um pouco mais fácil, um pouco mais prática. Então é legal, sim, esses planos. E sem contar que, hoje em dia, com a Netflix, falando marcas aqui, mas enfim, com serviços de streaming, ficou mais fácil para aqueles novos usuários que antes não compravam e tudo, mas que um parente, um conhecido bota o cartão de crédito para essa pessoa ver aquela série dela num programa de streaming, talvez agora seja o momento que ela vai entender, tá, beleza, aquilo de lá é recorrente, eu vou pegar esse daqui que é recorrente, que é algo meio parecido, algo meio semelhante. Então, tem essa barreira, né, de entrada aí dentro que é muito forte, assim. E outro ponto, além disso, é que, assim, quando a gente olha esse cenário que a gente está passando, a gente vê muito a questão de beleza, caos, problema, enfim, oportunidades, como a gente também pode trazer, mas é que esse é o período onde tem o maior momento de aceleração e de inovação. Trazer 2 exemplos, assim, todo mundo usa o Uber e alguém aqui, boa parte das pessoas já utilizaram o Airbnb. E não dá para esquecer que eles vieram da crise de 2008 lá nos Estados Unidos. Então, muita gente tinha carro dentro de casa, não utilizava o carro, começou a utilizar e começou a ter uma receita recorrente aí de algum serviço que está utilizando. Mesma coisa do Airbnb. Estou em casa, não tenho como manter, enfim, estou desempregado e tal, tenho um quarto sobrando, por que não oferecer esse serviço aí que pode virar uma receita recorrente? Então, é um momento onde a gente consegue ter inovação daquilo que já está fazendo. A gente está com diversos formatos aqui, não vou entrar muito dentro deles, mas a gente está com diversos formatos com clientes e com novos clientes, onde a gente consegue ter entregas a mais do que as entregas tradicionais que a gente já tinha, ou que o mercado vinha fazendo. E a gente tem recebido feedbacks muito positivos. Então, assim, tem pensar no meu modelo de negócio, que eu tenho a oferta disso daqui. Tá, mas que outro modelo de negócio que eu posso ofertar de outro jeito isso daqui? Esse é o modelo de tentar reaprender e quebrar um pouco, debruçar um pouco a cabeça em cima disso daí. Perfeito. É bem isso, assim, é o momento da gente se reinventar. Os 2 exemplos são cirúrgicos, né? O Uber e o Airbnb. E se vocês olharem, por exemplo, claro, a gente não está aqui para falar especificamente sobre marcas, não é esse nosso trabalho,
Mas é simplesmente olhar, e eu tenho certeza que daqui 20 dias ou um mês a gente vai ver matérias sobre isso, do crescimento, por exemplo, do Rappi, que já estava em franco crescimento, e eles entregam quase de tudo, tá? Da digitalização das pessoas. Eu vi uma matéria recente, por exemplo, acho que tem 10 dias, eu vi isso sobre São Paulo, né, porque eu tenho família lá, de alguns varejistas tendo que pausar as suas vendas online por causa da entrega, não estava dando vazão para a entrega. Tá? E trazendo um paralelo sobre reinvenção, né? A gente teve crises de desempregos constantes aqui no país, né? Mas nos últimos 2, 3 anos, se vocês olharem a quantidade de pessoas, e às vezes até amigos nossos, que foram desligados e viraram motoristas de aplicativo, e agora, por exemplo, com o Uber Eats, que depois deve ter um ano e pouquinho no Brasil, são reinvenções, né? Então, eu tenho certeza que já surgiram e estão surgindo reinvenções de produtos, de serviços em tempo ao Covid. Eu vi recentemente uma startup que lançou uma máquina para desinfectar as compras, que você passa o carrinho ali, achei fantástico isso, porque já é oportuno sobre a crise, mas trazer essa luz para o negócio. Assim, o exemplo da ReHap é excelente. Assim, transformar sua própria loja num CD é fantástico. Exatamente. Então, o que o seu negócio pode fazer? E também tem aquele ponto, por exemplo, de impressoras 3D, né? Então, que era um mercado, a gente também estava debatendo lá na agência esses dias, que beleza, era um mercado que estava crescendo, baixo, mas e agora? Como é que pode ter? Será que o crescimento que esse mercado ia ter em 3, 4, 5 anos, será que em 6 meses, em 45 dias, não vai mudar? Teve o caso lá de um aparelho de respirador, eu não lembro agora direito qual era o equipamento médico em si, mas uma pessoa lá foi lá, criou o que seria o produto final para uma impressora 3D, botou isso de graça, botou isso online, várias outras pessoas no mundo pegaram aquele código e colocaram nas impressoras 3D, conseguiram fazer o material. Então, enfim, a gente está tendo margens de criação, enfim, e expansão. O meu último penso assim, de possíveis soluções que as empresas poderiam adotar se ainda não adotou, eu vi que várias já adotaram, mas se ainda não adotou, adota conversar com os seus clientes. Então, aquela base de quem já era de loja física, que tinha o telefone, ou tem o telefone, tem o e-mail e tudo mais, traz essa pessoa para conversar pelo inbox, traz essa pessoa para conversar para o WhatsApp, porque as pessoas querem conversar, elas querem ter o lado humano. Óbvio, lembrando, se a marca de vocês, se a empresa ela não tem esse DNA, ela nunca teve, pode soar um pouco forçado agora, mas tenta ver como colocar esses pontos, essa transparência, para conseguir conversar com os usuários. Coloca os vendedores, bate foto, manda como é que é o produto, faz vídeo do produto, tenta colocar o produto no contexto que a pessoa, se é de roupa, por que não as influenciadoras que tinham, os influencers que tinham, fazer algo com aquela peça de roupa, ou assim, a gente está vendo os shows e tudo, das lives que os músicos estão fazendo. Então, como é que no contexto atual a gente consegue inserir a marca ali naquele contexto? Eu acho que para mim desse ponto assim é o último que me veio aqui ao que a gente tinha previamente combinado, enfim, de conseguir debater. Perfeito. Acho que a gente pode ir para as dúvidas, né? Deixar para as dúvidas aqui, eu vou até ver aqui o que tem de pontos específicos ali. Concordaram com a questão de o que é a confusão entre o marketing digital e o growth hacker. Comentaram ali sobre isso. Vamos criar uma página no LinkedIn só para falar disso. Falaram sobre isso. Aqui perguntaram que para quem quiser começar em algum momento, para quem quiser começar em alguma coisa, agora é o momento. Eu vou trazer um pouco só da minha parte comercial sobre isso daí, que é o seguinte: a gente está assim falando com várias empresas que estão iniciando, estão abrindo seus e-commerces ou suas lojas, ou enfim, dependendo do setor, enfim, acho que sempre vai ser um momento, porém agora talvez aquele planejamento prévio do resultado a ser adquirido e tudo mais, ele vai ter diferença. Isso vai ocorrer
com certeza em todos os setores. É só rever, ver dados do mercado, ver o que está saindo de pesquisa sobre o setor em específico e como é que está a oscilação nesse período que a gente está passando. O que vai ser do futuro? Será que se for de alguns daqueles serviços primordiais de base, exemplo, sempre vai ter grávida, sempre vai ter bebê, sempre vai ter pessoa cuidando da saúde, sempre vai ter, enfim, esses serviços bases talvez agora seja o principal momento, porque as pessoas vão continuar utilizando esses serviços ou esses produtos. Eu acho que aqui depende muito do setor que vai iniciar o negócio e também ver o que está ocorrendo no mercado com esse setor, com essa categoria aí de produto. Eu vou fazer uma interpretação diferente da pergunta para poder entrar nesse contexto. Se, eventualmente, a pergunta da pessoa foi... Eu não estou vendo as perguntas, tá? Mas se a pergunta talvez tenha sido sobre começar a estudar, tá? De como entrar nesse mercado, seja para um profissional, ou seja, às vezes, para uma pessoa da área do marketing se aprofundar, eu sempre gosto de dizer que sempre é o momento de estudar e de buscar conhecimento. A gente tem visto... e já tem sido notícia muito frequente nos meios de comunicação sobre a questão do quanto os portais de EAD, os sites de curso, alguns deles estão abrindo os seus conteúdos de forma gratuita. Então, assim, o momento é muito oportuno para estudar. Tá? Exatamente. Então, se for dando uma outra interpretação sobre isso, eu responderia que sim. Beleza. Eu acho que de dúvida até agora a gente falou bastante coisa. Eu acho que de dúvida é isso por enquanto. Eu queria abrir aí para ti aí o final aí para a gente encerrar aí esse momento aí. Se quiser deixar aí 1 minutinho, 2 minutinhos aí de último ponto. Legal. O que eu diria, assim, a gente trouxe muito uma discussão e essa foi a tônica desse webinar, né? Discutir sobre os 3 Cs, a gente usou bem esse argumento 3 Cs, porque a gente trabalha com muita metodologia, né, como profissionais de marketing e comunicação, mas o carinho e o trabalho que a gente teve aqui antes foi de trazer tônicas e situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. Tá? Eu espero que de certa forma tenha agregado em quem assistiu. Tá? A gente não vê quem está assistindo, né? Mas que espero que em algum momento as pessoas tenham feito aquele balançar de cabeça, tá? Do tipo, verdade, ou ainda aquela levantada de sobrancelha de, não pensei nisso, tá? De novo, nós não somos donos da verdade aqui, nós apenas somos profissionais que estão trabalhando com isso já há algum tempo e vivendo na essência isso. Então, espero que tenha gerado, no mínimo, curiosidade sobre alguns assuntos, seja para quem é do marketing perguntar isso para o seu fornecedor, o seu parceiro, a sua agência, ou para quem é agência ter tido algum insight do tipo, poxa, posso fazer isso também. Então, como fechamento, eu diria isso, agradecer a todo mundo que pôde acompanhar a gente nessa transmissão e deixar o canal aberto, principalmente respondendo a pesquisa ali. Se quiserem mandar uma pergunta específica para a gente, eventualmente a gente pode entrar em contato e ajudar. Tem espaço. O recado, Daniel, valeu aí. O recado, antes de agradecer o final, assim, o recado que eu queria deixar tá passando por uma oscilação no mercado, vai passar por uma oscilação de resultado, isso vai acontecer. Busca informação, busca dados, tem diversas empresas gerando dados e informações, a gente está com uma série de material, conversa com a gente tudo para poder basear essas informações e tomar as decisões mais corretas aí para o negócio. Sempre lembrando na saúde financeira da empresa, na saúde dos funcionários da empresa, para conseguir passar junto por esse momento. Por mais que distante, mas passar junto por esse momento, assim. Eu acho que esse é o recado. A gente trouxe aqui diversos dados, diversas informações. Espero realmente que consiga trazer uma pulga atrás da orelha, levantar a sobrancelha, como mesmo falou, e lembrar da pesquisa que a gente tem ali. Fica sempre à vontade de responder. Tem no final o último campo, é uma pergunta livre, então se quiser fazer uma pergunta especificamente para a gente sobre algum dado, sobre alguma informação, quer bater algum papo, quer conversar alguma coisa, deixa ali aquele espaço que a gente vai procurar conversar com vocês num próximo período, na próxima semana, enfim. O pessoal aqui tá agradecendo aqui, coisa boa. E é isso, gente. Muito obrigado aí, uma ótima final de sexta-feira. Daniel, valeu aí de novo, foi muito rico aí essa troca que a gente teve aí.
E bom final de semana para todo mundo e vamos passar por esse momento juntos aí. E agradecer ao pessoal do E-Commerce Brasil, né, que abre esse canal aqui para a gente poder discutir. E, assim, discussão e troca de conhecimento é base fundamental para a gente evoluir. Tá? Então, agradecer e parabenizar o E-Commerce aí. Contem com a gente, pessoal. Abraço. Show de bola. Muito obrigado aí, pessoal. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.